Doutora, você que também tem o seu baby, doutora Ana Luísa Vilela, bem-vinda mais uma vez, nossa nutróloga, tudo bem? Tudo bom, meu amor? O João e o Joaquim precisam se encontrar, doutor. Ele tá agora ele tá numa fase que ele fica assim. Que é isso? Falando com uma voz diferente, tá tão engraçado, divertido. Você também tá numa fase boa do pequeno? O meu tá do upa-lelê. Eu nunca vi. Upa-lelê. Fica tudo eu, então. Tudo eu. Louco. Eu e a doutora, a gente adora trocar as nossas figurinhas como mães. Aqui. Agora, o assunto hoje é muito legal, é um assunto sério e eu acho de extrema importância para o público entender o quanto alguns fatores, alguns marcadores e alguns exames podem determinar o sucesso de uma dieta e de uma mudança de hábitos, né? Com certeza, Carol. Eu achei muito interessante esse tema e eu acho que todo mundo tinha que conhecer e passar por isso um dia. Que muita gente acha, vou começar uma dieta, vou pegar uma dieta na internet, vou pegar uma e vou começar só por isso. Não, mas às vezes a gente não se conhece. A gente não sabe como o nosso organismo está trabalhando. Então, a gente precisa de uma orientação mais profunda para um início mais adequado. É verdade. Eu brinco muito que eu acho assim, emagrecer é uma consequência de um tratamento bem feito, dos órgãos estarem funcionando bem. A gente trata a raiz para as folhas da árvore serem bonitas. Perfeito. Então, por que não olhar de dentro para fora, não de fora para dentro? Isso aqui faz a nossa beleza, isso aqui faz a nossa saúde. Isso funcionando, tudo funciona. Tudo funciona. Agora, eu queria fazer uma pergunta e uma colocação que eu acho interessante, que é o seguinte. Obviamente que as pessoas, quando precisam de um check-up, ou precisam de um diagnóstico, ou estão ali envolvidas fazendo seus exames, sabem que fazem ali, que tem uma lista, pelo menos, mínima de exames, normalmente pedida pelo médico. Só que, por que a gente está fazendo essa pauta? Para você entender como esses exames estão relacionados com essa engrenagem deste fator emagrecimento, né? Então, Carol, mas por que aquele hemograma cheio de coisa, aqueles mínimos detalhes, mas por que o colesterol, tudo bem, é algo conhecido, batido, e a gente fala muito, mas não é só isso. Olha a quantidade de itens que tem aqui, vocês vão ver os itens que vão aparecer aqui. Então, vamos começar já com o primeiro? Vamos lá. Vamos lá. Quando o médico pede para você isso aqui, ó, na tela. Exames de sangue. Temos aí, então, um hemograma completo. Por que a gente precisa de um hemograma completo para saber se esse indivíduo vai ter sucesso, por exemplo, numa dieta? Então, o hemograma é constituído da série branca e a série vermelha. A série vermelha mostra pra gente se a gente está anêmico ou não, como estão nossas células que transportam o oxigênio. E as células brancas, se a gente tem alguma infecção, ou se algum agente está atrapalhando o nosso organismo a funcionar. Como a gente vai emagrecer se a gente não tem sangue suficiente para irrigar nossas células de ar? Anemia. Não vamos emagrecer. Se a pessoa está anêmica, ela não vai emagrecer. Ela não vai emagrecer. Ela pode emagrecer erradamente, ter uma anemia e por isso entra naquele stop. Sabe aquele efeito platô? Sei, que não consegue mais. Ou então fica apática, sonolenta, cansada, não consegue fazer os exercícios, não ganha massa muscular, não mantém o peso. Isso tudo por causa de uma anemia ou algum erro nesse hemograma que a gente pode identificar facilmente. Que seria através do ferro, da ferritina e da transferrina. O que seria essa transferrina? É um subproduto do ferro que também está relacionado nessa produção de hemoglobina, associação do ferro. Então, e outra coisa muito importante, a gente olha lá, tem aqueles valores de referência. Valor de referência só para a gente ter uma noção. Às vezes o valor de referência está normal, mas para o médico não é aquilo que ele esperava. Às vezes você faz um exame e não leva para o seu médico, já olhei em casa, está tudo dentro do valor de referência. No Google não faz isso, né? Não pode. Não pode, porque o que acontece? Às vezes um HB de 11 para você é uma anemia para mim, não é uma anemia para você. Você não tem muita repercussão. O meu HB normal é 11. Porque eu tenho todo aquele histórico que você já conhece. E para você, eu tenho que manter acima de 12. Entendi. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, o médico vai determinar quais são os parâmetros. Aquilo lá é a média populacional. Nossa população gira em torno disso e disso. Entendi. Então não se assustem caso algo também esteja fora desse valor de referência, exatamente por essas características
né, pessoais. Isso, a gente tem muitas mudanças. A medicina não é uma ciência exata. A gente estuda muito tempo para entender isso. E tudo é correlacionado. Tá. Às vezes um exame que está um pouquinho elevado, mas dentro do padrão de normalidade, já me chama atenção para outras coisas que eu tenho que investigar em outros exames. Entendi. Então, um carreia o outro, não é um exame isolado, tá, gente? Vamos para o próximo, porque eu acho que o próximo vai mostrar até... Vamos lá. Ainda continua no hemograma, né, o próximo. A gente dividiu até para que desse leitura. Então, esses continuam nos exames de sangue do hemograma, né? Como a gente faz uma parte nutricional, zinco é muito importante. O ácido fólico também está diretamente ligado ao nosso estado nutricional, principalmente para as futuras mamães. O ácido fólico está bem relacionado àquela mulher que está querendo emagrecer para poder engravidar bem. Por isso que eu coloquei ele aí. É muito interessante. A gente tem que manter esse ácido fólico no limite alto. O zinco é algo que chama muita atenção quando a gente fala de emagrecimento e de dieta, né? Sim, porque os alimentos são... a gente não tem muitos alimentos ricos em grande quantidade de zinco. Então, às vezes, a gente está pobre em zinco sem saber. Tá. Devido à nossa má alimentação, pessoas com melhor alimentação ainda tudo bem. Tá. Então, por isso que é bem importante a gente ver, porque talvez uma deficiência dessas atrapalha o nosso metabolismo. Para conseguir um emagrecimento efetivo. Com certeza. Olha que interessante. E tem vitamina B12 que a gente vai comentar aqui. Eu já volto para a gente seguir para o próximo exame, mas vou te deixar uma pergunta. Eu acho que hoje as pessoas têm uma ideia do emagrecimento e da dieta como algo que a gente precisa se esforçar ao extremo, porque tem que tirar uma série de coisas. Então, eu acredito, com tudo que você vai explicar hoje, com os exames, que seja já um início de um caminho para as pessoas já não se sabotarem e irem realmente fazer os seus exames. Como a gente já visualizou aí, né, a gente tinha montado para vocês aí os exames importantes, agora a gente vai direto para a nossa tela para a gente ter toda a noção desses resultados aqui. Doutora, eu te deixei uma pergunta. O que você tem notado em consultório? As pessoas... obviamente não querem deixar de fazer os exames, fazem e tal, mas não veem nesses resultados algo potencial para realmente conseguir emagrecer, né? Acho que não tem nada a ver. Eu acho assim, cada vez mais a gente está vendo pessoas doentes mais cedo, mais precocemente. O que eu falo para todo mundo, o nosso organismo ele é feito para compensar. O nosso rim, ele joga excretas para fora, independente, é a função dele. Então, se ele já está machucado e funcionando mal, é sinal que ele está muito sobrecarregado há muito tempo. Que ele não está conseguindo exercer a sua função. Então, teoricamente, chega uma mulher, 30 anos no consultório, eu espero que tudo esteja bem. E, de repente... não está. Principalmente quando a gente fala de alguns hormônios, né? Sim. Que já vão aparecer aqui. Vamos para o próximo. Olha lá, próximo item na tela. Olha quanta coisa. Rins, que era o que você estava retomando. Ureia, creatinina, a urina, a urocultura. São exames básicos que a gente pede sempre. Vamos supor, se a ureia e a creatinina, com uma idade precoce, já começa a dar errado... tem algum desvio, já acende aquele sinalzinho. Peraí, o meu rim deveria estar funcionando normal. Outra coisa, suplementos. O uso exacerbado de suplementos pode alterar esses exames precocemente e duradouramente, assim, pode percorrer por um longo período esses exames alterados. A gente pode ter lesões renais por excesso de proteína, por excesso de outras coisas. Então, por isso é tão importante a gente ter um controle. Isso aqui pode mostrar, por exemplo, que essa mulher está muito inchada e que não está, de repente, muito acima do peso, mas que é um inchaço? É isso aqui que avalia? Não somente isso. Os eletrólitos podem avaliar até mais esse edema. Isso aqui poderia mostrar uma compensação. Se a gente estiver perdendo muita proteína na urina, tem alguma coisa errada com o rim. Se a gente tiver alguma infecção nas vias urinárias, queda da imunidade, infecções oportunistas, dificuldade também de emagrecer, isso tudo pode estar relacionado aqui. Aqui. Olha, quando a gente pega lá o exame e fala,
tenho nada, tá tudo bem aqui, isso aqui tá mais ou menos. Os exames são muito complexos, Carol. Tudo tem relação. Tudo tem relação, uma coisa sempre interliga a outra. Próximo item, daqui a pouquinho, perguntinha do público na tela. Tireoide, chegamos! Olha lá, isso aqui é a polêmica da polêmica que a gente tem que sempre colher e saber como anda a tireoide. Ela, de fato, ainda é aí aquele controle que a gente tem, que a gente pode dizer do metabolismo, e que a maioria das pessoas que começam a ter algum problema nessa perda de peso está relacionado na tireoide? Então, ela sempre foi o vilão da balança, mas o vilão não é só ela. Porque a tireoide faz um hormônio muito importante, que é um hormônio que põe nosso organismo para funcionar. E, na verdade, esse hormônio nem é o TSH. Os hormônios ativos são T3 e T4, mas o TSH é o nosso maior marcador. Ele tem que estar bem. Entendeu? Ele faz todo o feedback hormonal no cerebral. Tá. E isso, resumidamente, porque é muito mais complexo que isso. Mas então todo mundo acha, eu tenho um probleminha de tireoide, eu vou engordar por isso. Não só por isso. A tireoide engorda. Mas ela não é o principal vilão, ela não engordaria se você não comesse além da conta. Se ela não te desse talvez um metabolismo lento, te dê uma fome anormal, maior. Então, é uma cascata de eventos. A tireoide tem que estar bem? A tireoide tem que estar bem. Mas o que é uma tireoide funcionando bem? O que é, doutora? Então, hoje em dia tem muita repercussão qual é o valor correto do TSH. Uns consideram 1, uns consideram 1,5. A sociedade ainda está de 0,8 até 4,5. O seu médico é a melhor pessoa para avaliar. Se você já é uma pessoa que tem doença de tireoide e toma remédio, a gente quer o menor possível. Tá. Se você nunca teve problemas de tireoide, se você tem os hormônios normais a vida inteira e deu um exame alterado, a gente tem que investigar bem mais. Tá, entendi. A gente não vai começar a tomar hormônio simplesmente porque tem uma alteração e uma alteração leve desse hormônio. Mas assim, o médico vai te ajudar a levar toda essa identificação, toda essa investigação adiante. Tá. Que o nosso papel é entender isso e te acompanhar. Provavelmente um diagnóstico de doença de tireoide, a não ser que seja uma doença muito evidente, ele demora para ser feito. E mesmo que não dê aqui algum valor de referência diferente, não quer dizer que o metabolismo está tudo bem. Não quer dizer que está tudo bem. Meu exame de tireoide está ótimo, meu metabolismo está ótimo. Não é relação. Não é relação. E às vezes pode estar alterado por uma doença inflamatória transitória, pode estar alterado por uma virose, pode estar alterado por outras coisas que vão regredir. Tá. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Então, lembre-se, quando você estiver fazendo exame aí para saber a respeito da sua tireoide, encontrou alguma coisa, ótimo, tem que ser investigado. Mas não encontrou nada, não quer dizer que não vai influenciar outras coisas. E também tem o famoso nódulo de tireoide, né? Todo mundo acha que tem um nódulo. Não necessariamente porque você tem um nódulo, o teu TSH vai estar errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já vou fazer perguntinha do público. Volto. Vamos deixar o próximo tema? O próximo tema eu adoro. É um dos preferidos quando a gente está falando de exame. Eu sou aquelas doidas que adoram fazer exame e depois fico olhando. Não, aqui ainda é da tireoide, então outros aspectos, tá? Mais um. A gente está só citando aqui pâncreas. Isto aqui eu diria que é a chave de muita coisa, né, doutora? Isso é muito importante. Insulina. Essa é a grande doença do século. Aqui tem a chave de muito segredo, né? Quando a gente vai ver o pâncreas. Conta pra gente, doutora. Então, todo mundo acha que aquele exame simples de glicemia em jejum é suficiente pra gente diagnosticar uma diabetes ou um pré-diabetes. Tá. Lê do engano, Carol. Porque você tá vindo de um jejum de mais ou menos 12 horas. E às vezes esse jejum te deixa numa glicemia normal. E na verdade não é a memória que a gente tem dessa glicemia durante dias, semanas e meses. E o que dá o resultado exato? Então, essa memória ela é feita pela hemoglobina glicada. Então, às vezes, mas por que eu estou fazendo esse exame de hemoglobina glicada? O médico consegue ver até os 3 meses de comportamento, lógico, cada um com a sua influência, o último mês, lógico, ele é mais influente na hemoglobina glicada, mas eu consigo ver se você está mantendo uma média alta de glicemia durante o dia ou baixa.
Tá. Agora, aqui também tem uma pegadinha que mesmo que você encontre alguma coisa e esse paciente não seja um paciente diabético, ele já pode estar num momento que já está atrapalhando tudo, que ele já está naquela síndrome metabólica. Você consegue ver por aqui também? A gente consegue ver. A síndrome metabólica normalmente dá um aumento grande de insulina, aumenta a resistência insulínica periférica. O que é isso? Todo mundo fala, por que insulina? O que é insulina? A insulina é o hormônio que joga o açúcar para dentro das células. Quanto mais gordinho a pessoa, quanto mais gordura visceral, ou existem algumas doenças como ovário policístico, por exemplo, aumentam essa nossa necessidade de insulina. Acarretam uma resistência periférica à insulina. Eu não gosto de falar coisa difícil, porque todo mundo fica, nossa, não entendi isso. Não, a gente precisa de mais insulina para o açúcar entrar dentro da célula. Então, o que acontece? Sobrecarrega o pâncreas. O nosso pâncreas ele tem uma vida útil. E essa vida útil é contada também por tempo e por produção. As célulazinhas vão cansando, como se elas estivessem produzindo a mais que deveriam. Vai chegar mais um momento, açúcar, mais você cansa o pâncreas. Aí, esse cansaço, lógico, existem doenças genéticas, existem outros fatores, mas esse cansaço no pâncreas que pode levar a uma diabetes tipo 2. Agora, você falou de cisto, a gente selecionou uma pergunta que vai entrar do público. Olha só, tem a ver com isso, na tela. Perguntinha da Camila, obrigada, um beijo. Tenho 33 anos, jovem, muito jovem. Muito jovem. Sou celíaca e estou com um cisto no ovário esquerdo. Tem alguma coisa a ver com a minha doença celíaca? Essas relações existem? Então, podem existir, podem, não necessariamente. O que pode ser esse cisto dela? Simplesmente uma ovulação. É um cisto só? Vamos ver o tamanho desse cisto. A época que ele aparece, se ele aparece mais do que um ultrassom, um cisto único em um ovário esporádico que some, pode ser muito bem um cisto ovulatório. Então tem muitas, assim, não posso falar que esse cisto seria um cisto de uma doença, pode ser um cisto fisiológico. E pode ser esse caso da resistência à insulina que você comentou. Normalmente ovários policísticos, eles acarretam uma síndrome, que é uma síndrome longa, grande, que não necessariamente a gente enxerga esses cistozinhos no ovário. Entendi. Mas quando enxerga, normalmente não é único, são policistos. E que tem que avaliar e que deve ser feito todos os multidisciplinar, né, Isso. doutora? Isso que é muito importante. E aí, o que eu acho que fica para o pessoal de casa entender por que a gente retomou esses exames e até fazer uma brincadeira aqui, fingir que tem uma pessoa, tem até, eu vou fechar só com pode ser o último, Glaucia, aquele mais ou menos de uma caso mulher. Clínico. Um caso clínico aqui, para o pessoal de casa ter uma ideia e uma referência que não adianta procurar nutricionista para fazer o cardápio se você não tiver o pedido de exames com os resultados desses exames para começar essa dieta, não é? Não adianta. A gente é muito mais complexo. A gente é mais complexo que um pedido de exame. E não adianta nada o médico pedir os seus exames se ele não conhecer a sua história clínica. Um exame isolado não me leva a nada. Olha, é uma mulher de 33 anos, jovem, tá? 1,64 m, tá dentro da média brasileira, 95 quilos. Então, daria uma obesidade praticamente grau 2 aí. Um colesterol limítrofe de 135, isso é bom? Isso é ruim? E isso aqui a gente tem que ver qual a partícula de colesterol, se é o colesterol bom que é alto ou se é o ruim que é alto. A soma no final não vale, a gente tem que avaliar eles isolados. Eles isolados. A soma chama atenção para poder investigar depois. Perfeito. Um HB limítrofe de 11,8 é aquele caso que a gente comentou no começo. Pode ser que para ela seja normal. Para outras não. Outra coisa que você me perguntou do consultório, vitamina D de 20, muito baixa. Isso aqui, com o tempo, pode levar a uma perda óssea importante. Entendi. E ela pode se alimentar só de alface, ela não vai emagrecer. Ela não vai emagrecer. Impressionante como tudo tem relação, né? E por isso é tão bacana ouvir sempre aqui as aulas e as propostas da doutora Ana Luísa Vilela, nutróloga, que perdeu quantos quilos, doutora? Já tá dando quase 60 agora. Gente, é lindo contar isso, né? 60 quilos, tá lindona, sempre elegantérrima, e isso é um exemplo, isso é um estímulo, e é para que você tenha realmente segurança. Então, quem quiser saber mais, o site slinforme.com.br, www.slinforme.com.br. No Insta te encontramos como? Doutor DRA Ana Luísa Vilela. @doutor abreviado Ana Luísa Vilela.
No Insta, no Insta, no Face também. Quem quiser saber mais, então, no site slimform.com.br. Obrigada sempre. Obrigada, meu amor. Obrigada. Adoro. E lembrem-se disso. Sabe por que eu também estou dizendo? Porque o pessoal me procura e fala assim, Carol, me indica uma nutricionista que você conhece tantas que vai lá no programa. Isso é uma responsabilidade grande, viu? Vou contar pra vocês. Mas não falam assim pra mim, Carol, deixa eu fazer os meus exames com o meu médico e aí depois você me dá o contato dessa nutricionista. Não, as pessoas querem pra ontem a mudança pra ter o resultado e não começaram do início, que são os exames. E aí cai naquela, Carol, que a pessoa fica frustrada, não consegue emagrecer e acha que não vai conseguir mudar de vida. E chuta o pau da barraca e larga a mão. Exatamente. Tem que fazer direitinho, gente. Demora um pouquinho mais, mas é consciente pra sempre. Isso que eu ia dizer. Tem coisa mais gostosa do que pra sempre quando é muito bom? Não. Obrigada, viu? Beijo no Jota.